Continuamos o nosso programa de hoje falando sobre a volta das aulas na rede pública estadual. Quem está conversando comigo hoje é o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Norte, Getúlio Marques. Estamos conversando de forma virtual, o secretário que está na capital e está aqui prestando suas informações, participando aqui gentilmente com a gente do programa de hoje. Manda sua pergunta para ele, se você tem dúvida, é servidor da educação, quer tirar sua dúvida também sobre essa volta, temos aí nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, escolhe a sua rede social preferida e manda sua pergunta para a gente. E a Câmara Municipal de Mossoró vem passando por reformas desde a última gestão. Agora, novas salas estão tendo que ser feitas para comportar o novo número de vereadores da casa. Até 2020, o número de vereadores e vereadoras que a Casa Legislativa de Mossoró tinha que ter era de 21. A partir deste ano, esse número subiu para 23. Mas não é tão simples assim equilibrar esses dois algarismos a mais com a estrutura que a Câmara suportava. Por isso, o prédio está passando por uma reforma para acomodar mais 2 gabinetes. Para adaptação, para receber mais 2 gabinetes. Fora a parte de restauração do prédio, e algumas necessidades, como a questão do telhado também, que já teve problemas de infiltração, de alagamento dentro da Câmara Municipal. Essas obras, elas devem ser concluídas até o final de janeiro, que é para que a gente possa iniciar o ano legislativo agora no começo de fevereiro. A reforma começou ainda na gestão passada, em meados de novembro. Com mais 2 novas salas, a circulação de pessoas também será maior, entre vereadores e assessores. Inclusive, esta aqui será uma das novas salas da casa. Tudo está sendo revisado. Escada, paredes, forro. O segundo piso será o mais restaurado e parte das novas salas ficarão no 3º andar. O reparo não será só de adaptação, mas também de acréscimo, como no 3º piso, que não tinha banheiro social e que, com a reforma, vai passar a ter. A Câmara Municipal de Mossoró vai passar por um ano muito difícil financeiramente, que é 2021, pois nós temos 2 gabinetes a mais de vereadores e o 10º, que é o repasse que o município faz para a Câmara, ele vai diminuir, algo em torno de R$300 mil mês. Então, a gente tem feito um trabalho aqui de enxugar, de cortar muitas despesas, de buscar achar uma solução para esse problema, que não foi um problema que nós criamos. O município passou de 300 mil habitantes e passou a sua obrigação a ceder apenas 5% de repasse do 10º. Só que esses 5% são em relação ao ano de 2020, que já é um ano de dificuldades com a pandemia e de queda de arrecadação. Pois é, gente, essa questão da Câmara é muito questionada realmente. Aconteceu toda uma movimentação ali na gestão da presidente Isabel Montenegro para a nova sede da Câmara Municipal. Acontece que o terreno foi doado, o projeto foi desenhado, mas era necessária ali uma verba para que uma verba que seria da prefeitura para que a construção pudesse sair do papel. Muitos problemas aconteceram em relação a isso e o que nós vemos é que realmente parece que não vai sair do papel. Na sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos o nosso Conversa de Alpendre com o presidente Laurêncio Amorim e ele dá, inclusive, a opinião dele sobre a construção de uma nova sede para a Câmara Municipal de Mossoró. Eu não vou dizer o que ele disse, não, mas o que eu posso dizer é: parece que a nova sede não vai sair do papel. Aí você vê qual é a opinião real dele, a opinião completa dele sobre o assunto na próxima sexta-feira no nosso Conversa de Alpendre. Amanhã eu falo um pouquinho melhor desse nosso segundo programa, que é o programa que acontece todo mês de janeiro. Você já conhece aqui, conversando descontraidamente sobre política nos alpendres de Mossoró, Tibau e região. E a gente volta agora ao nosso bate-papo com o secretário de Educação, professor Getúlio. A gente tem aqui uma participação de um telespectador, é o Leonardo. O Leonardo gostaria de saber do secretário quando sairá a convocação dos professores aprovados no processo seletivo da educação do governo do Estado. Ok, Carol, ok, Leonardo. Essa é uma boa pergunta, até porque
nesses dias, né, houve um vazamento de uma lista, e aí eu vou tentar explicar, isso é bom para que todos saibam o que é que aconteceu. Né? Logicamente, durante o ano passado, nós tentamos, ainda durante a pandemia, fazer uma convocação de professores, né, temporários, e esses professores, nós sempre fazemos as convocações, que eles substituem pessoas que tiram licenças para saúde, para gravidez, para fazer curso, para formação, para mestrado, etc., e também aqueles diretores eleitos, né, e que, no momento que são eleitos, eles deixam a sala de aula e ficam aquela vaga temporária, que quando eles terminam o seu mandato, eles voltam, né, logicamente, para a sala de aula. E aí nós fazemos a convocação temporária. E o ano passado nós estávamos construindo essas listas, mas por conta da pandemia, essa lista foi caminhando. E vou dar só um exemplo, né? Eu, quando peguei a lista, que eu olhei, poxa, estão pedindo alguém para substituir uma professora que ela se ausentou por 6 meses em fevereiro. Então, logicamente, se ela ausentou em fevereiro, ela estaria retornando entre agosto e setembro. Então, se eu estou fazendo uma lista depois de setembro, não tem mais sentido convocar substituto para esse caso. É essa a lista que apareceu aí. Muitos daqueles casos serão chamados mesmo, porque havia essa necessidade, e ela continua. Mas estamos apenas fazendo esses ajustes, inclusive com a nova chamada de professores efetivos, aí há aquele redimensionamento dentro das escolas, né? As escolas mudam, porque o professor veio para substituir e vai trabalhar também naquele que algum desses professores saiu, ele pode pegar uma carga horária maior, mas de qualquer forma, estamos trabalhando sim para convocar cerca de 700 profissionais. O nosso desenho aqui é de 743. Então a gente pode chamar agora um pouco menos, porque a gente está fazendo todo esse ajuste, mas sairá sim ainda esta semana a lista. Então, Leonardo, se você é um daqueles que está esperando, aguarde. Espero que você esteja numa boa colocação e já seja chamado agora. O governo está se preparando para suprir possíveis ausências de professores que não possam retornar, por exemplo, por fazerem parte de grupo de risco. Como é que funciona isso? Ou a ausência de professores que estejam doentes, por exemplo? Também desde o ano passado, Carol, inclusive nesse termo que nós assinamos junto com o Ministério Público, nós temos esse compromisso. Tanto é que agora, por exemplo, houve essa convocação de cerca de 500 efetivos. Então, isso já vai suprir boa parte, né, daqueles professores, uns que se aposentaram, mas mesmo eles tendo se aposentado, a gente tem tido esse trabalho de ver a relação de professor por sala de aula, né, e, logicamente, nessas condições, quando tiver um professor com alguma comorbidade ou que em casa tenha alguma pessoa de risco, esse professor não obrigatoriamente voltará para a sala de aula, como o aluno também não. Ele vai ter o direito de ficar em atividade remota. Em alguns casos, esse professor, mesmo não estando na escola, ele vai ter sua carga horária em atividades não presenciais. Então, se ele tem isso em atividades não presenciais, logicamente que ele vai estar contabilizado como carga horária. Mas, se houver necessidade, nós vamos ter sim, não só via esse trabalho com os professores substitutos, que já estão aqui no nosso quadro, como se for o caso que se tiver uma necessidade para uma outra disciplina que não esteja preparada nos nossos quadros dos substitutos, nós temos a condição de fazer uma chamada pública para que isso aconteça. Ou seja, em todo caso, o nosso compromisso e o compromisso da nossa governadora, por isso dessas duas chamadas, né? Você veja que agora, nesse final de ano, até o dia 1º de fevereiro, serão cerca de 700, né? Já tivemos 500, estamos negociando convocar mais alguns suportes pedagógicos, cerca de 700 professores efetivos e mais 700 professores temporários, né? E só lembrando que desse concurso de 2015, né, que inicialmente ele foi feito em 2015 para 1.400 vagas, o estado do Rio Grande do Norte já chamou um pouco mais de 5.000 e só no governo da professora Fátima Bezerra, cerca de 12.000 efetivos já foram chamados. Então, isso demonstra o compromisso da governadora com a educação do Rio Grande do Norte. Como é que está sendo planejada a fiscalização e o controle do funcionamento das escolas no meio da pandemia? Normalmente, essa parte da fiscalização e controle, inclusive está nos nossos termos, né, com a área de saúde, eles ficariam por conta das autoridades de saúde municipais,
não é? Porque já tivemos até esse embate, né, quando a governadora buscava proteger um pouco mais de algumas atividades não serem abertas no Rio Grande do Norte, e há uma decisão do TCE que essa questão, né, fica, claro, a gente dá como governo todas as orientações, coloca quais são as condições pandêmicas, alerta a população, tenta fazer essa parceria com os prefeitos para que isso aconteça, de tal forma que nós estamos com uma grande parceria com a Undime, que está na nossa mesma linha, ou seja, numa vibe positiva de fazermos esse retorno conjunto, né, com um projeto pedagógico que no mesmo dia, Estado e município entra e faz uma semana pedagógica já com professores dos dois lados, né, e essa fiscalização em si é uma responsabilidade da autoridade municipal de vigilância sanitária. Isso não significa que dentro da escola nós não tenhamos todos esses requisitos e os manuais, né, como eu te falei já, o documento potiguar já diz qual é o papel de cada um, o que é que cada um, coordenador de escola, professor e aluno, deve se comportar, e em caso, está lá também nesse nosso processo, por exemplo, de um aluno ser acometido da Covid-19, da doença Covid-19, esse aluno, né, ele fica fora da escola, mas a escola não para suas aulas. Mas se for 2 ou mais alunos, a escola tem que parar com suas atividades para poder ser feito todo o processo, né, de sanitização da escola e aguardar aí os 14 dias para seu retorno. Como nós estamos e aprendemos, foi talvez uma das questões que a pandemia nos ensinou, foi avançarmos quase 10 anos nessas atividades digitais. Como houve esse aprendizado, então, mesmo se tiver essas paradas, né, já estamos também com todo o plano preparado para retomada em atividades, sejam usando os meios digitais para quem tem conectividade, seja usando o meio impresso para aqueles que não têm conectividade. Mas vamos trabalhar o 2021 para que todos possam entrar nessa nova era do século XXI, né, com a possibilidade de termos todos com conectividade dentro do projeto que a governadora tem de Rio Grande do Norte Conectado. Esse é um projeto que também está andando. Eu espero que ele ainda, esse ano, a gente consiga dar conta para que todos os municípios do estado tenham a sua conectividade e nós possamos fazer, aí sim, né, todo esse trabalho também na forma digital com esses alunos que hoje estão sendo prejudicados em razão da pandemia. Como é que o senhor avalia, secretário, a prioridade que foi dada ao retorno de outras atividades, como eventos e bares, por exemplo, em detrimento das aulas? E não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Eu digo que não foi nem só em todo o Brasil, né? Foi em todo o mundo contemporâneo e um mundo, né, que a gente tem que entender que o mundo tem essa visão capitalista, é natural, né? Se tivéssemos uma sociedade com um pensamento diferente, talvez fosse pensar primeiro no social, na própria saúde, na educação. Mas o mundo em si, para girar, precisa disso, né? Precisa que a economia gire. E na maioria dos países, né, tivemos esse processo de como você fazer esse batimento e esse equilíbrio entre economia, saúde e direito à educação. Né? Concordo plenamente com você, o ideal seria que nós tivéssemos todas essas condições, mas nessas condições que às vezes as pessoas colocam, ela tem um viés diferenciado, Carol, e aí entra até uma posição pessoal e que eu tenho trabalhado na secretaria. Essas outras atividades, a população vai, se quiser, apesar de toda a orientação de manter o afastamento, de não ter aglomeração, é uma atividade que elas vão sem nenhuma obrigação, aí é uma questão pessoal que eu gostaria que não tivesse sido aberta. Se nós tivéssemos, por exemplo, talvez um lockdown, mas eu não sou especialista nessa área, eu tenho que respeitar as decisões do nosso Comitê de Saúde, da nossa Secretaria de Saúde, né? E o Rio Grande do Norte, inclusive, foi menos afetado até de alguns estados que tomaram decisões diferentes. Mas, mesmo assim, quando a gente retorna às escolas, não é só o problema de estar a escola segura, eu sempre disse isso, falei com as escolas privadas à época, né? Tanto que nós tivemos, apesar das escolas privadas estarem muito seguras, nós tivemos cerca de 7 a 8 casos, né? Aparentemente são poucos, aparentemente é estatística, mas são pessoas e a gente tem que cuidar das pessoas. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado com a educação. 1 milhão de alunos, 1,1 milhão que temos no Rio Grande do Norte, quase 1,2 milhão quando colocamos os trabalhadores em educação nessa conta, é praticamente 1/3 da nossa população. Então, essa pandemia também se deve a esses números
por conta desse grupo de praticamente 1.200.000 que, se não ficou em casa totalmente, mas não estava todo dia pegando transporte público, andando, e quando você pega transporte público e vai para a escola, tem que ir para um restaurante, às vezes porque é longe de casa, termina indo para uma visita ao shopping. Então, esse grupo que foi para essas atividades que teoricamente não deveriam ter ido, foram por conta de si próprios. Quando a gente volta e diz se a escola tivesse toda ela voltando, que eu concordo com você, é uma prioridade, deveria estar praticamente só as escolas, a saúde e a segurança, né? Mas as outras atividades só depois que nós tivéssemos, logicamente, uma maior segurança. Infelizmente, é assim, não é? É a regra que o mundo trabalha, e você viu que países também que fizeram isso, hoje estão tendo que retornar numa situação muito mais complicada do que aqueles países que fizeram isso, que você está dizendo que o grande exemplo no mundo é a Nova Zelândia, né? Que teve pouquíssimas causas, pouquíssimas pessoas contaminadas, pouquíssimas mortes. E aí o último exemplo agora da própria ilha de Cuba, né? Que também tomou as suas precauções e tem pouquíssimas mortes. Então são modelos diferentes. O nosso modelo é assim. Infelizmente, faltou também liderança do governo federal para que a gente pudesse seguir, o que continua faltando, e você já percebeu nessas questões da vacina, que a gente não consegue se encontrar. Precisa dessa liderança para o Brasil retomar, para o Rio Grande do Norte retomar, para os municípios e para a educação retomar os rumos que queremos para o país. Secretário Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, Getúlio Marques, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Carol, é sempre um prazer estar aqui. Quando precisar, estou à disposição, até porque, trabalhando com vocês, eu sei que a informação chega fidedigna àqueles seus espectadores. E é isso que queremos. Um Rio Grande do Norte em que vocês nos ajudem e nós possamos dar à sociedade mais segurança nesse período, especialmente da pandemia. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, secretário. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Quero mandar um alô para Niel, do Sumaré, que está sempre na audiência. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra novamente amanhã, 7h25 da noite, ao vivo, aqui na TCM HD. Uma boa noite e até lá.